Certo, vamos direto ao assunto e mergulhar nessa análise para explorar a fascinante jornada cronológica do crescimento humano. É simplesmente incrível observar como a gente se transforma, desde o primeiro suspiro até aquela fase logo antes da adolescência, desenvolvendo habilidades super complexas. Para organizar nossa exploração, vamos seguir uma linha do tempo bem clara, passando por 5 etapas: o início do desenvolvimento, a primeira e a segunda infância, depois a terceira infância e, por fim, como a gente aplica tudo isso na prática. Bom, começando pela fase 1, o início do desenvolvimento. Vamos imaginar o tamanho do desafio biológico inicial. Logo após um período de mais ou menos 40 semanas de gestação, o recém-nascido passa por uma transição muito intensa. Ele sai da dependência total do útero e, de repente, em questão de segundos, precisa autorregular a própria respiração, manter a temperatura do corpo e garantir a nutrição. É um instinto de sobrevivência gigantesco. E o mais interessante é que o crescimento físico não é nada aleatório, ele segue regras biológicas bem estritas. Existem 2 princípios fundamentais aqui. O céfalo-caudal, que basicamente significa que a gente se desenvolve de cima para baixo, da cabeça para os pés, e o próximo distal, que dita que o crescimento acontece de dentro para fora, do centro do corpo em direção às extremidades. E na prática, é por causa dessas regras que um bebê precisa, primeiro, ganhar o controle cervical básico, ou seja, aprender a firmar a cabeça e o tronco. Só depois de construir essa base é que ele vai conseguir dominar movimentos mais finos com as mãos ou as pernas. Seguindo em frente, entramos na fase 2, a primeira infância, que vai do 0 aos 3 anos. Essa é de longe a janela de crescimento mais rápida que um ser humano vai vivenciar. Para dar exemplos bem claros de marcos motores, a gente vê a evolução saindo de reflexos básicos no nascimento para, aos 12 meses, o domínio da pinça fina, que é aquela habilidade incrível de usar o polegar ou indicador para pegar coisas pequenas, tipo um grão de feijão. Já do lado cognitivo, a gente atinge o marco da permanência do objeto. É quando a criança entende que um brinquedo escondido sobre um cobertor ainda existe ali. E isso evolui até os 3 anos para as brincadeiras complexas de faz de conta. Durante esse mesmo período, a comunicação dá saltos absurdos. O que começa como um choro arbitrário nas primeiras semanas, logo vira o reconhecimento de sons. Daí vem o balbucio, as primeiras palavras isoladas e, pasmem, entre os 16 e 24 meses, a criança já começa a montar frases curtas usando verbos e adjetivos de forma intencional. O que nos leva à fase 3, a segunda infância, dos 3 aos 6 anos. Aqui, o corpo e a mente passam por uma grande reformulação. Fisicamente, aquela barriguinha típica de bebê some, o corpo estica, ganha resistência e a coordenação motora aumenta muito. É a fase em que a criançada começa a correr, pular e brincar em grupo ao ar livre com energia de sobra. Se a gente olhar para o lado cognitivo, essa é a famosa e implacável fase dos porquês e do pensamento mágico. Ao mesmo tempo, os marcos motores ficam tão refinados que uma criança de 6 anos já consegue desenhar formas geométricas, usar tesouros com precisão e até realizar a complexa tarefa de amarrar os próprios sapatos. Chegamos então à fase 4, a terceira infância, que vai dos 6 aos 11 anos. É interessante notar que o crescimento físico até dá uma desacelerada aqui, mas é por um bom motivo. O corpo está consolidando força para esportes e brincadeiras organizadas. Cognitivamente, ocorre uma virada fantástica para a lógica concreta. Um ótimo exemplo é o marco da conservação. A criança finalmente percebe que transferir água de um copo largo para um copo alto e fino não muda a quantidade de água, mesmo que pareça ter mais. A lógica vence a ilusão visual. Além disso, a socialização ganha o papel principal. Os esportes e jogos em grupo passam a ser fundamentais para o desenvolvimento socioemocional. O foco se volta totalmente para fazer parte da turma, entender e respeitar regras e, principalmente, começar a notar e refletir sobre as diferenças socioeconômicas e étnicas no mundo ao redor. E, por fim, a seção 5, a aplicação prática de tudo isso. Ter todos esses marcos em mente dita exatamente como a gente deve agir. Na prática, significa entender que o choro de um bebê é comunicação vital e não apenas barulho. Significa ter paciência para nutrir todas aquelas perguntas na fase pré-escolar e usar as regras dos jogos para ajudar os mais velhos a construir moralidade. E, claro, serve para que a gente observe de forma objetiva qualquer atraso motor ou de fala, buscando ajuda de especialistas o quanto antes, sem estigmas. Tudo isso deixa muito claro que o desenvolvimento não acontece no vácuo.
Ele é totalmente moldado pelo contexto social e emocional único em que a pessoa cresce. Por isso, garantir ambientes que sejam ricos em estímulos, respeitosos e incondicionalmente inclusivos é algo que a gente não pode abrir mão. O que nos deixa com uma provocação final super importante. Como a gente pode adaptar continuamente os espaços de convivência e as metodologias de ensino para respeitar e elevar de verdade o ritmo de desenvolvimento incrivelmente único de cada mente em crescimento? Vale a pena refletir sobre isso. Até a próxima análise.